ele vive. Seja muito bem-vindo, você que está chegando para assistir mais este vídeo. Eu sou o Lucas e você está no canal Jesus Palavra da Vida e eu te cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para mim é uma honra ter você uma vez mais por aqui. Hoje nós estaremos falando um assunto muito bom acerca do porquê Jesus lavou os pés dos seus discípulos na quinta-feira, a última ceia que Jesus participou com os seus discípulos. Então, um assunto muito importante. Quero aqui também estar trazendo contexto histórico e também algo da parte de Deus. Seria uma observância que nós não estaríamos fazendo, algumas denominações? Seria uma prática que tem a ver com a salvação? Antes da ceia, seria uma obrigatoriedade lavar os pés, cada um dos seus irmãos? Então, à luz da Bíblia, nós estaremos falando acerca sobre isso. Também, através deste vídeo, eu quero estar iniciando aqui uma série apologética em defesa do Evangelho, em defesa da fé genuína, a fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Você que não é inscrito, eu peço por gentileza que já se inscreva. Você que já é inscrito, nos ajude curtindo, compartilhando, comentando. Assim, nós estaremos alcançando o maior público, o maior número de pessoas e vidas estarão sendo alcançadas para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu te convido, fique comigo até o final deste vídeo e eu tenho certeza que Deus estará acrescentando o seu conhecimento através do Espírito Santo que ministra sobre as nossas vidas. O maior prazer que eu sinto na minha vida é compartilhar com todos aquilo que Deus tem agregado ao meu coração. Então, que Deus em Cristo possa te abençoar e vamos para o vídeo. Eu quero te convidar para nós estarmos lendo o texto bíblico, a qual nós estaremos assim, tendo como base este vídeo. O texto bíblico se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 13. Nós estaremos lendo alguns versículos a partir do primeiro. A Bíblia nos diz assim, acompanhe comigo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Último versículo. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Nós estamos diante de um texto riquíssimo em informações que nos trazem conhecimento, nos trazem história, nos trazem espiritualidade. Quando nós, neste trimestre, nós estudávamos sobre o servo, sobre o diácono, o papel importantíssimo de um diácono sobre a igreja, na sociedade onde ele está inserido,
nós estamos aqui diante do maior servo que já houve na história. Nós estamos aqui diante do maior exemplo de servir ao próximo, que Jesus, através não apenas de palavras, deixou-nos um ensinamento, mas através das suas atitudes, através de todo o seu ministério, que ele não apenas com palavras, digo uma vez mais, mas colocando tudo em prática, os seus ensinamentos, ele se deu como exemplo. Então, a primeira informação que temos diante deste texto é de saber que o próprio Deus, aleluia, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, se fez servo e assim demonstrou o que é servir ao próximo. Quando nós falamos de história, a Bíblia Sagrada vai nos dizer alguns exemplos, alguns relatos desta situação que ocorreu na quinta-feira, chamada a Quinta-feira Santa, a última ceia que Jesus participou com seus discípulos. A história, a Bíblia vai nos dizer que este costume de lavar aos pés um dos outros era cultivado de gerações em gerações. Costume esse que nós encontramos o primeiro relato bíblico em Gênesis capítulo 18 e o versículo 4. O que consistia esse costume? O que era, Lucas, este costume? Costume esse era o seguinte, funcionava da seguinte forma: alguém que era visitante, viajante, ele chegava na casa de alguém para se hospedar, e o dono da casa, o anfitrião, ele disponibilizava um servo, ele disponibilizava água e ele disponibilizava uma toalha. Para quê? Para que o convidado se assentasse e o servo lavasse os seus pés. A história você conhece, você sabe que na antiguidade não existiam calçados fechados, existiam apenas sandálias que os homens e mulheres trilhavam muitos quilômetros a pé e assim aquela poeira impregnava nos seus pés. E quando chegavam na casa de alguém, antes de se assentar à ceia, antes de se assentar à mesa, eles assim passavam por este processo. O servo lavava os seus pés e enxugava. Então, o primeiro relato histórico através da Bíblia que nós temos é em Gênesis 18 e versículo 4, quando Abraão, ao encontrar os 3 anjos, ele disponibiliza água e ele disponibiliza alguém para lavar os pés daqueles varões que estavam a caminho da cidade de Sodoma. Então, este é o primeiro relato. O segundo relato que nós temos é quando lá em Gênesis capítulo 19, o versículo 2, Ló também disponibiliza agora água e alguém para estar fazendo este processo, recebendo também estes 3 varões dentro da sua casa e assim seguindo este costume. A origem ao certo nós não sabemos. Quem ensinou a Abraão este costume? Quem ensinou o pai de Abraão? Nós não temos este relato 100% com exatidão, mas a Bíblia está nos dando algum exemplo. Também nós temos em Gênesis capítulo 24 e versículo 32, o servo que Abraão envia para arrumar uma esposa a Isaac. Nós sabemos que agora este servo, através da Bíblia, quando ele chega na casa de Rebeca, ele também tem agora ao seu dispor alguém, os pais de Rebeca, eles disponibilizam água, toalha e um servo, para que assim este servo também de Abraão possa ter os seus pés lavados. A Bíblia ainda nos dá mais exemplos. Gênesis capítulo 43 e o versículo 24, quando agora alguns servos chamam os irmãos de José, assim até a casa de José. José já era governador do Egito e assim mandou introduzir os seus irmãos e foi disponibilizado também o mesmo processo de lavar os pés daquele que está chegando, o servo lavando os pés do superior, assim podemos dizer. E aqui também nós temos mais um relato para encerrar os relatos históricos da Bíblia. Nós temos também mais um relato de primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25 e o versículo 41, que nos diz sobre Abigail, mulher de Nabal. Mulher de Nabal agora, ela se oferece como serva a Davi e os homens que estão com Davi, e ela se disponibiliza a ser serva deles, lavando-lhe os pés e
enxugando. Então este era o costume, esta é a história. Aquele que chegava de viagem, ele chegava na casa, no dono da casa disponibilizava alguém, um servo, para que assim ele pudesse ter os seus pés lavados. Quando nós chegamos no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer em João capítulo 12 sobre Maria, a irmã de Lázaro. Jesus estava em um jantar na casa de Simão, leproso, e ali as mulheres não tinham vez e nem voz. Ali estavam agora um grupo de homens, Jesus liberando alguns ensinamentos, e estes homens assim estavam se alimentando das palavras. Esta mulher agora ela vem de uma forma muito discreta, passando por aquelas barreiras, assim podemos dizer, e ela se atira aos pés de Jesus, ela se lança aos pés de Cristo, e a Bíblia dá relato que ela carregava consigo um vaso com um nardo, um óleo muito precioso, puro e caríssimo. Ela derrama nos pés de Jesus Cristo e enxuga com seus cabelos. Ou seja, era algo que Simão, o leproso, deveria disponibilizar para Cristo, disponibilizar alguém que lavasse os seus pés e enxugasse, mas fizeram uma acepção com a pessoa de Cristo. Mas assim esta mulher, ela tomou a forma de serva, de adoradora, e se atirou aos pés de Cristo e assim derramou o nardo puro e caríssimo e enxugou com seus cabelos. Nós também temos no Novo Testamento, além de este relato que Jesus cumpriu no capítulo 13, nós temos também a primeira carta de Timóteo no capítulo 5 e no versículo 10, onde nos traz a ideia que a igreja ela permanecia neste costume. A igreja ela permanecia nesta prática todas as vezes que os santos se reuniam. Para quê? Para mostrar piedade, submissão e humildade. E também era uma forma de expressar comunhão uns com os outros. Quando nós agora falamos da história secular, nós sabemos que até as cortes, e eu aqui anotei, as famílias da realeza, depois dos primeiros séculos, o primeiro, segundo, terceiro século depois de Cristo, eles se reuniam e faziam banquetes, e também agora os seus convidados, eles eram disponibilizados ao seu dispor servos que também lavassem os seus pés. A Igreja Católica vai ter os relatos mais antigos, que é em 145 depois de Cristo, que até foi um costume lá no ano 400. A história diz Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, eles permaneciam neste costume de cada reunião, cada vez que os santos e santas do nosso Senhor Jesus Cristo, eles se reuniam, lavavam-se os pés um dos outros, demonstrando submissão, demonstrando comunhão, demonstrando que eles estavam unidos em um mesmo propósito. Então, foi instituído oficialmente na Igreja Católica exatamente por isso, exatamente por este relato de João capítulo 13, a qual estava narrando uma cena da quinta-feira à noite, a última ceia, a última vez que Jesus esteve reunido com todos os seus discípulos. Então, aqui eu trouxe, melhor dizendo, para os irmãos acerca do relato bíblico e também a história secular. Mas o que tu quer dizer com todo este rodeio que tu fez, Lucas? O que eu tenho a ver com isso? Você pode estar perguntando. Qual é a importância que nós podemos tirar e trazer através disso? Eu quero aqui expressar que este vídeo nada tem como ataque, nada tem como denegrir a imagem de alguma denominação, porque nós sabemos que muitas denominações cristãs, ela ainda carrega esta prática, eles ainda se reúnem antes da ceia e assim eles ainda fazem a prática de lavar os pés um dos outros. E eu quero dizer o quê? É errado isso? Não. É uma obrigatoriedade? Também não. Então eu quero, assim, à luz da Bíblia e através do Espírito Santo, que nós possamos entender o que Jesus estava tentando nos passar através desta atitude de submissão, através de Jesus tomando o lugar de servo e lavando os pés dos seus discípulos.
A Bíblia nos dá relato que eles estavam já sentados à mesa. Antes de participar agora, Jesus ele se levanta, ele toma uma toalha, ele se veste daquela toalha e pega uma bacia com água, e assim ele começa a dizer para os discípulos que há uma necessidade dele lavar os pés de cada um. E agora vai passando um por um. Quando chega a vez de Pedro, você conhece como era Pedro, o mais esquentado? E assim ele disse, não, lavar os meus pés jamais. Quem sou eu para ter os pés lavados pelo meu mestre? Este era o conceito de superioridade que existia naquele tempo. Os próprios fariseus, eles tinham o conceito de serem superior a todos os outros. Então Jesus ele vem para quebrar os paradigmas. Jesus ele vem para quebrar o sistema religioso que exigia apenas que o camarada fosse por fora. Porque quando nós falamos de lei, nós falamos de costumes. A lei ela era o quê? Exigia um caráter, um padrão externo. Mas Jesus ele vem para quebrar este paradigma. Jesus vem através da graça mostrar que não importa apenas por fora. Por fora eu posso manipular, por fora eu posso enganar. A lei ela dava a possibilidade de eu estar no pecado e apenas através de sacrifícios de animais eu estava fazendo por fora. Aos olhos do sumo sacerdote eu estava sacrificando, mas a lei ela não me tratava por dentro. Jesus através da graça estava dizendo, ei, eu não estou preocupado apenas por fora, eu estou preocupado por dentro. Então Jesus ele veio para quebrar a religiosidade daquela época e de todas as outras. Então agora Pedro não queria de forma alguma e Jesus disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus estava agora na forma de servo, tomando água, tomando uma bacia, lavando os pés dos seus discípulos. Um a um, Jesus lavou os pés, inclusive de Judas, aquele que havia de trair a Cristo. E o que tu quer dizer com isso, Lucas? Algumas denominações têm, e aí entra a apologética, algumas denominações têm como dogma, algumas denominações elas têm como um meio de salvação, elas incluem no projeto de salvação que se não praticar a prática do lava-pés, se não estiver dentro destas conformidades, não há uma possibilidade de salvação. Quem não pratica este rito, este cerimonial, está fora dos padrões bíblicos. Aí que nós entramos agora com a série apologética. O que a Bíblia está dizendo? Será que a Bíblia está dizendo que quem não pratica este rito, esta cerimônia, ele perde a sua salvação? Será que alguém que não lava os pés do seu irmão no dia da ceia, será que ele está fora? Será que ele está com seu nome não escrito no livro da vida? O que a Bíblia nos diz? Quando nós olhamos para este relato, nós precisamos entender que Jesus está fazendo uma analogia, Jesus está usando um simbolismo, Jesus está usando um exemplo muito lindo, mas para trazer um grande ensinamento. Jesus está dizendo que, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está dizendo para que aquilo que eu fiz, não o que eu fiz, para da mesma forma que eu sendo mestre, eu estou agora sendo o menor de todos e servindo. Jesus estava mostrando, sim, humildade. Jesus estava mostrando que ele mesmo tendo conhecimento dos céus, os mistérios de Deus, ele sendo o próprio Deus, ele estava se colocando na posição de servo, mostrando humildade, mostrando submissão, não apenas no simples gesto de lavar os pés, mas ele estava trazendo um alerta para nós. Ele estava dizendo, ei,
que precisamos servir uns aos outros. Porque quando nós introduzimos agora o projeto de salvação e nós resumimos o projeto do Calvário, o projeto que Cristo verteu o seu próprio sangue na cruz lá no Calvário, para salvar o pecador, quando nós resumimos este projeto de salvação em dogmas, nós resumimos em um conjunto de cerimônias, em um conjunto de leis, nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo. Cristo é muito maior do que um conjunto de cerimônias. Jesus é muito maior, o sacrifício vicário do Calvário é muito maior que um amontoado de cerimônias, de leis cerimoniais, de ordenâncias cerimoniais. Jesus é muito maior do que isso. O projeto de salvação é muito maior que isso. Porque quando nós resumimos, é um erro teológico, é um erro de nós compreendermos as Escrituras. Porque não há uma conformidade bíblica quando nós resumimos este rito e atrelamos, associamos ele como algo que seja participante, que seja, ou melhor dizendo, que seja uma obrigatoriedade para que sejamos salvos. Jesus estava dizendo, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Aquele que está lavado fala do batismo, aquele que já lavou, porque Pedro vai dizer, não, então me lava a cabeça, me lava também agora os pés. Não, me lava o Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro estava dizendo isso, lava não somente os pés, mas Pedro queria já tomar banho. Jesus estava dizendo, não necessitais de lavar, senão somente os pés. Por quê? Porque o batismo, Jesus já estava dizendo, já todos tinham sido batizados. Jesus estava dizendo sobre pés, pés falam sobre caminhos, trajetórias, escolhas. Jesus estava dizendo que ao longo da caminhada, eles se deparariam com atitudes, com caminhos que precisavam lavar os pés. Falam de consequências. Cada caminho eu tenho uma consequência. Cada caminho eu me deparo com uma situação. Jesus estava falando de escolhas. Jesus estava falando de direção. Então, não se resume apenas no ato de lavar os pés, mas sim, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que se a salvação estivesse resumida no ato de lavar os pés um dos outros, Judas estaria salvo. Por quê, Lucas? Porque a Bíblia diz que Judas, ele teve os seus pés lavados. O próprio Cristo lavou os seus pés. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Mas por que Satanás entrou em Judas? Porque Judas permitiu que Satanás entrasse nele. Se você me provar na Bíblia que Judas estava predestinado para trair Jesus, eu nunca mais prego o evangelho, porque em nenhum momento foi estipulado que era Judas que seria o traidor. Nenhum momento foi estipulado entre os 12, Judas será o traidor. Não. Judas, ele era o elo mais fraco da corrente. Judas não foi predestinado, como acreditam alguns calvinistas, uma teoria que não tem fundamento sobre a predestinação. Não. Ninguém foi predestinado a ir para o inferno. Ninguém foi predestinado a cometer latrocínio, homicídio, estupro. Ninguém foi predestinado através da permissão que o ser humano dá, para que assim o inimigo, para que assim o próprio diabo se apodere e comece a perturbar e comece a ter agora um desequilíbrio. E nem tudo é o diabo. Às vezes a maior parte é o desejo maligno das pessoas que já está, elas dão lugar à carne. Tem muitas pessoas que, me permita a expressão, tem muitas pessoas que cometem atrocidade, que o diabo vem ter aula com elas. Tem gente que está inserida em uma podridão de vida, que o diabo ele faz um curso intensível para aprender
com aquela pessoa que está cometendo essas atrocidades. Então nós precisamos entender que Judas ele não foi predestinado a trair, mas como o elo da corrente mais fraca, o elo mais fraco da corrente, melhor dizendo, Judas pela cobiça, pelo desejo do seu coração, vendeu Jesus. Então eu quero dizer uma vez mais, se a salvação estivesse ligada no ato de lavar os pés um dos outros, Judas estaria salvo em Cristo. Mas nós sabemos que não. Judas se perdeu, tirou a sua própria vida. Eu quero dizer que a salvação ela é única, exclusiva pela fé em Cristo Jesus. Não se trata em nomenclaturas. Existem, talvez nós podemos trazer acerca do batismo também, dogmas. Uns pregam que o batismo é só no nome de Jesus. Pregamos o batismo no nome da Trindade, um batismo que faz o cumprimento da ordem de Jesus. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, talvez eu possa trazer outro dia este vídeo, mas eu quero dizer o que eu quero passar este vídeo, esta mensagem, de dizer que a salvação não está atrelada, a salvação não está ligada a dogmas. Uma vez eu digo e repito, a salvação ela não está ligada em um conjunto de cerimônias, atos cerimoniais. A salvação ela está, aleluia, unicamente, exclusivamente dependente de crer em Cristo Jesus e confessar os seus pecados, o homem mudar os seus caminhos, a mulher deixar a vida de engano e aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque nós podemos simplesmente sermos batizados no nome de Jesus, mas nunca ter mudado de vida. Nós podemos sim, todo o culto de ceia, lavarmos os pés um dos outros, mas ainda continuarmos mentindo, ainda continuarmos na prostituição, ainda continuarmos fazendo coisas terríveis. Porque a salvação, ela está ligada em crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e precisamos mudar o curso das nossas vidas. Quando Pedro pregou no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, e compungiram-se os seus corações. Ou seja, o que faremos nós para poder conquistar a salvação? O que faremos nós para poder desfrutar? O que faremos nós? A salvação está ligada em Cristo Jesus. Então, que neste vídeo seja de alerta, que não venhamos ser ligados aos dogmas, às cerimônias. Jesus é maior que os dogmas. Jesus é maior que ordenanças. Jesus é maior que a lei. Jesus é maior que tudo. Ele é Deus, ele liberta o homem dos seus maus caminhos, ele levará a sua igreja para consigo morar na glória. Então que nós possamos entender também de sermos servos, ajudarmos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, tomar o lugar daquele necessitado, ter mais misericórdia, porque nada adianta lavarmos os pés, nada adianta seguirmos dogmas, se não houver o maior princípio de todos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Estes são os dois maiores mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós ficamos por aqui. Espero que você tenha acompanhado este vídeo até o final. Ficou um pouco extenso, mas era necessário nós trazermos a luz da Bíblia. Não seja enganado, não seja persuadido a estar em um conjunto de leis, mas você precisa entender que Jesus morreu pelos nossos pecados e o sacrifício foi vicário e não está ligado a homens, não está ligado à lei, não está ligado a ordenâncias, mas em crer que ele é o Filho de Deus e morreu para nos salvar do fogo do inferno. Eu te vejo em uma próxima oportunidade e que uma vez mais Deus em Cristo possa abençoar tu e toda a tua casa. Deus te abençoe.